A gente está falando, então, de problemas relacionados ao mundo na qual o Concílio Vaticano II estava incluso. Nós estamos falando de inspiração do Espírito Santo pelo próprio Papa São João XXIII. Né? Dizem que ele sentiu, né, uma brisa e pensou nessa renovação do Espírito Santo, de abrir a janela, né, da igreja para que o Espírito Santo pudesse renovar os ares da igreja. Né? Dizem que ele teve essa inspiração. A própria oração que a gente reza sempre aqui na nossa geração, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, que é atribuída a São João XXIII, que ele teria composto essa oração. Né? Então a gente está falando sim de uma inspiração do Espírito Santo, do desejo dele, e a gente está falando de uma confusão tremenda que acontece depois do Concílio Vaticano II. Então, no seu entendimento, o Concílio Vaticano II, ele tem problemas, ou o problema estava na sociedade que não tinha condição de absorver as belezas do concílio? E ainda, quando a gente olha para o pós-concílio, ele foi mais crítico do que o próprio concílio, na sua opinião? Não só a sociedade. Eu acredito que também a igreja já trazia muitos problemas e muitas tendências teológicas conflitantes. São Pio X, se ele não tivesse sido eleito Papa no começo do século XX, a igreja teria enfrentado problemas muito mais sérios e muito mais graves. São Pio X, ele atrasou em muito esse relativismo teológico, essas tendências meio estranhas à própria natureza da igreja. Agora acontece que, na época do concílio, a Cúria Romana apresentou os esquemas. E esses esquemas foram entregues nas mãos dos bispos, os padres conciliares. Boa parte dos bispos não tinham, assim, preparo nenhum para um concílio. Estavam, assim, esperando serem conduzidos ali pela autoridade da igreja. Por quê? O que aconteceu? Em concílios anteriores, nós temos vamos dizer assim, um reforço do papel institucional da igreja. Por exemplo, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento aconteceu como uma resposta muito clara, muito direta à Revolução Protestante. Então era necessário que a doutrina da igreja ficasse muito clara, que a questão institucional, hierárquica, aquilo que foi revelado divinamente por Nosso Senhor ficasse muito claro. Por quê? Porque a doutrina como um todo, o corpus doutrinário da igreja inteirinha estava sendo atacado. Então houve esse enfoque institucional no Concílio de Trento. E vale lembrar que foi um concílio muito longo. Longo, né? 18 anos. 18 anos comparado com 62 a 65, que foi o Concílio Vaticano II, a gente está falando de um período muito maior, com muito mais condição de preparar mais documentos do que o próprio Concílio Vaticano II. Não, é claro, o Concílio de Trento ele teve umas interrupções por inverno, guerras, etc. Mas 18 anos, né? Seja como for, 18 gigante, anos, né? É muito tempo. Agora, depois vem o Vaticano I, que é a época de Pio IX, que também é uma época complicadíssima. Pio IX foi Papa numa época em que tendências liberais, maçônicas, enfim, a Itália estava numa convulsão política. A Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra. Enfim, e o Pio IX ele pegou as grandes revoluções europeias, a Primavera dos Povos em 1848, depois a invasão dos Estados Pontifícios em 1870, outras guerras dentro do território europeu. Tudo isso foi no pontificado de Pio IX. E Pio IX foi, depois de São Pedro, o Papa que governou a igreja por mais tempo, 32 anos de pontificado. E vale lembrar um problema também que também não é tão falado ainda no papado de Pio IX. Os socialistas utópicos, o início, né, do pensamento revolucionário de uma nova maneira que depois ia invadir a Europa como um todo. Mas já em Pio IX a gente já tem esse problema. Já aparece. Então, e aí o que acontece? Então Pio IX convoca o Vaticano I e ele reforça essa questão institucional da igreja. Tanto é que aqui no Brasil, muitos bispos, Dom Vital, Dom Macedo Costa, vão defender as visões de Pio IX de que a igreja ela deve ter liberdade de ação numa época onde, por exemplo, aqui no Brasil, existia o quê? O padroado. Um acordo entre a igreja e o Estado, e onde o imperador, Dom Pedro II, interferia nos assuntos da igreja, muitas vezes prejudicando a igreja. Por exemplo, Dom Pedro II ele vetou a abertura de noviciados de congregações religiosas aqui no Brasil. Ele não deixava. Embora Dom Pedro fosse católico, embora ele fosse pai da catolicíssima princesa Isabel,
embora ele fosse esposo da Teresa Cristina, a imperatriz Teresa Cristina, que era muito católica, mas Dom Pedro tinha um pensamento liberal, até anticlerical, e prejudicou muito a ação da igreja. Lembrando que na época de Dom Pedro II, aqui eu não estou falando do aspecto político. Politicamente, Dom Pedro II foi genial, o Brasil nunca mais teve um governante tão culto como ele. Mas do ponto de vista religioso foi desastroso para a igreja. A igreja católica tinha 12 dioceses no Brasil, na época do Império. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil só tinha 12 bispos. E alguns bispos começaram a defender a autonomia do Papa, porque até as cartas papais, elas chegavam aqui no Brasil, elas tinham de ser publicadas com a permissão do imperador. É o que vai gerar a questão religiosa aqui no Brasil. Quando Dom Vital, Dom Macedo Costa publicam os Sílabos, que é uma encíclica condenando os erros modernos, socialismo, inclusive, nas suas várias formas, esses bispos publicam, e os Sílabos condenava a maçonaria. A maioria dos políticos brasileiros eram maçons, por isso Dom Pedro não queria entrar nessa seara, e esses bispos desobedecem o imperador, publicam, foram condenados. Dom Vital ficou conhecido por se opor à maçonaria, mas não é só a maçonaria que ele combateu, né? Sim, os erros modernos todos. E aí o que vai acontecer? Então nós temos um cenário onde aqueles que defendiam a igreja, a instituição, eram chamados de ultramontanos aqui no Brasil, né? O clero ultramontano, porque é o clero que defendia a igreja institucionalmente. Então, historicamente, houve uma necessidade de a igreja firmar essa questão institucional. Agora, quando chega o Vaticano II, havia essa ideia de dialogar com o mundo moderno, de apresentar as mesmas verdades, fazendo-se tudo para todos, como São Paulo fala. Essa era a intenção, que é uma intenção reta, é uma intenção boa, e a igreja sempre buscou fazer isso. Mas acontece que houve um bombardeio, e os bispos que esperavam, justamente porque a igreja tinha formado o seu clero numa obediência tão grande a Roma, tão grande ao Papa, aos oficiais de cúria, que muitos bispos chegaram no concílio esperando que seriam conduzidos. E, no entanto, quando você chega numa situação em que, olha, nós teremos de falar, isso causa um desconforto. E aí os teólogos começam a falar. E os bispos começam a se convencer de que eles estavam velhos demais para conseguir entender o mundo moderno e começam a ouvir os teólogos. E aí nós temos bons teólogos que vão se destacar na época do concílio e vão assessorar muito bem os seus bispos, e nós teremos teólogos de tendência liberal, teólogos partidários de ideologias, de visões, inclusive opostas à visão da igreja. E esses teólogos vão começar a dar o tom. E muitos desses padres conciliares, né, desses bispos que participavam do concílio, a gente chama de padres conciliares, eles começam a absorver o conteúdo desses teólogos e a pedir a palavra nas sessões conciliares e a expor muito desta visão